Neste vídeo, vamos estudar o diagrama de Bode, um dos principais recursos para a análise das respostas em frequência de sistemas lineares e invariantes no tempo. Vamos apresentar os fundamentos matemáticos, aplicações práticas e resolver alguns exemplos como proposto no nosso artigo. O diagrama de Bode ele é composto por dois gráficos independentes. Um mostra a magnitude da função de transferência em decibéis e o outro mostra a fase em graus. Ambos são traçados com o eixo da frequência angular em escala logarítmica. Iniciando agora as expressões fundamentais, temos a magnitude em decibéis, é obtida a partir do módulo da função transferência no domínio da frequência, usando a fórmula 20 vezes log na base 10, módulo da função transferência Jômega. Já a fase, ela é o argumento da função transferência, ou seja, o ângulo da resposta senoidal do sistema. Essas informações são obtidas a partir do momento que você faz a substituição de S por Jômega na função transferência H de S. Iniciando agora com o nosso primeiro exemplo, um filtro de passa baixa de primeira ordem, ele é um excelente ponto de partida. Nossa função transferência será H de S igual a 1 dividido por 1 mais S dividido pela nossa frequência de corte, que é justamente o nosso ômega C. Substituindo S por Jômega, temos que H de Jômega vai ser igual a 1 dividido por 1 mais Jômega dividido por nossa frequência de corte. A nossa magnitude vai ser dada pelo módulo dessa nossa função transferência, já com todas as substituições, e sendo igual a 1 dividido sobre raiz de 1 mais ômega sobre ômega C, elevado ao quadrado. E nossa fase vai ser menos arco tangente de ômega dividido por ômega C. Esse sistema exibe um comportamento bem definido, ou seja, para baixas frequências, o ganho em decibéis é aproximadamente zero, e a fase também próxima de zero. Já para altas frequências, o ganho ele decai em menos 20 decibéis por década, e a fase tende a menos 90. Esse comportamento ele é chamado de assintótico, ou seja, para frequências menor que a nossa frequência de corte, o sistema se comporta como um ganho unitário. Então, magnitude vai ser próximo de 0 decibéis. E já para as frequências que são maiores do que a frequência de corte, então são altas frequências, o ganho ele se reduz continuamente, ou seja, nossa magnitude vai decaindo a menos 20 decibéis por década. E essa fase, ela apresenta uma transição suave, centrada justamente na nossa frequência de corte. Então, ela varia de 0 até menos 90. Definindo, portanto, esse comportamento assintótico. Partindo agora para o nosso segundo exemplo, vamos resolver o sistema proposto no artigo de segunda ordem. Ou seja, temos dois polos reais em menos 50 e menos 200 na unidade de radianos por segundo. A nossa função transferência vai ser H de S igual a 5 vezes 10 a terceira dividido por 1 mais S dividido por 50 vezes 1 mais S dividido por 200. Esse sistema combina dois filtros de passa baixas multiplicados. E o seu ganho inicial é justamente 5 vezes 10 a terceira, 5.000. Substituindo S igual a Jômega, temos uma equação composta. Ou seja, nossa magnitude vai ser módulo de H de JW, nosso Jômega, igual a 5 vezes 10 a terceira, dividido pela raiz de 1 mais ômega dividido por 50 elevado ao quadrado, vezes 1 mais ômega dividido por 200 ao quadrado. Já a nossa fase vai ser dada por menos arco tangente de ômega dividido por 50 menos arco tangente de ômega dividido por 200. Partindo agora, vamos calcular a resposta em frequência do sistema para ômega igual a 50 radianos por segundo, ou seja, vamos calcular o primeiro polo. Começamos substituindo na nossa função de H Jômega igual a 5 vezes 10 a terceira de 1 mais Jômega dividido por 50 vezes 1 mais Jômega dividido por 200. Então, tendo ômega igual a 50, fazemos a substituição na função, ficando 5 vezes 10 a terceira dividido por 1 mais J, 1 mais J vezes 50 dividido por 200, restando então 5.000 dividido para 1 mais J vezes 1 mais J vezes 0,25. Calculando agora, o primeiro passo, o módulo. Então, vamos calcular o módulo dos termos dos denominadores. Então, 1 mais J, a gente colocando na nossa fórmula de raiz vezes o primeiro termo ao quadrado mais o segundo termo ao quadrado. Obtendo então, raiz de 2, aproximadamente 1,4142. Fazemos da mesma forma para 1 mais J
vezes 0,25, obtendo um total de 1,03. Fazendo as nossas multiplicações na nossa função, então temos que o módulo de h de j vai ser aproximadamente 3.430. Dispondo agora desse valor, vamos calcular a magnitude em decibéis. Ou seja, aplicamos na nossa fórmula de 20 vezes log na base 10 de 3.430, obtendo um valor aproximado de 70,7 decibéis. A partir daí, vamos calcular agora a nossa fase. Temos que h de j50 vai ser menos o arco tangente de 50 dividido para 50, menos o arco tangente de 50 dividido para 200. Tendo, então, o arco tangente de 1, que vai ser igual a 45, e o arco tangente de 0,25 vai ser igual a 14,04 graus. Somado estes dois valores, obtemos um total de menos 59,04 graus da nossa fase. O valor de magnitude está ligeiramente abaixo do ganho estático de 5.000, devido ao efeito dos polos. A fase de menos 59 indica que, neste ponto, o sistema já começou a atrasar significativamente o sinal de saída em relação à entrada. Como estamos exatamente sobre o primeiro polo, de 50 radianos por segundo, é esperado que a curva de fase esteja em transição. Agora vamos trabalhar com o segundo ômega, que é igual a 200. Então, substituindo na fórmula, chegamos a um valor final. Repetindo o mesmo processo de substituição, chegamos a um valor final de 858. Convertendo também a magnitude, substituindo na fórmula de 20 vezes log na base 10 de 858, temos um total de 58,7 decibéis. E a fase, vamos ficar com menos arco tangente de 4, menos arco tangente de 1, chegando a um valor final da fase de menos 121 graus. A fase já está bem próxima da sua assíntota inferior de menos 180. Isso mostra que os dois polos estão atuando fortemente. Com esses dois polos bem separados, o sistema exibe três regiões distintas no gráfico de magnitude. Uma região plana, antes do primeiro polo, com um ganho de aproximadamente 74 decibéis. Uma queda de menos 20 decibéis por década entre os dois polos e uma queda mais acentuada de menos 40 decibéis por década após o segundo polo. A fase, por sua vez, ela vai evoluir de 0 para menos 180 de forma contínua, com as transições centradas nas frequências de cada polo. Estou fazendo aqui um gráfico bem básico só para mesmo delimitar como esse gráfico ele está se comportando, mas temos detalhadamente ele no nosso trabalho. Então, temos aqui o primeiro gráfico da magnitude com relação à frequência e da fase com relação à frequência também. Então, a gente consegue ver esse comportamento. Além dos sistemas de dois polos, o artigo também apresenta um filtro de passa-baixas com frequências de corte em 100 radianos por segundo. A magnitude permanece estável até ômega igual a 100. Após isso, ela decai a menos 20 decibéis por década e a fase muda de 0 para menos 90. E um sistema com 0 em S-10 e polos em S-100, o ganho inicial cresce a mais 20 decibéis por décadas até ômega igual a 10. Depois ela vai estabilizar ao decair após ômega igual a 100. E a fase vai subir até 90 por causa do zero e retornando a zero devido ao polo. Tendo assim, então, um gráfico que é crescente e o outro que cresce e decai posteriormente. Desse modo, esse diagrama de Bode ele é uma ferramenta bastante útil para compreender como esses sistemas respondem em diferentes frequências. Ele facilita a análise de ganho de fase e comportamento dinâmico em projetos e estudos de sistema de controle. Obrigada.